Minha gente, nosso podcast Câmara de Vencedores cada vez melhor. A gente começou bem no momento oportuníssimo para a gente falar de vencedoras, batalhadoras, guerreiras, mães, professoras, psicólogas, sociólogas, terapeutas, enfim, mulheres que são realmente diferenciadas na sociedade, na lida, na vida. E aí eu quero pedir para vocês seguirem a gente, dá o like, vem curtir, compartilha, enfim, se cadastra aí no nosso podcast. A gente gera aqui a partir de Parauapebas, essa cidade no sudeste paraense, uma das cidades mais prósperas do Brasil, com gente batalhadora que ajudou a construir a capital do minério. E hoje, nada melhor que estar aqui com a Jennifer Lima, uma mulher que eu admiro pela força, pela tenacidade, pela garra. Ela é fisioterapeuta, empresária, mãe. Essa mulher cuida da família dela, dos negócios junto com o marido como ninguém. Eu gosto desse ritmo, dessa pegada da Jennifer. Jennifer, seja muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Demerval. E é isso mesmo, é uma vida frenética, né? Frenética é a tua vida, viu, gente? Quando você coloca isso aí tudo, como diz, não tem nem como pôr na ponta do lápis, né? Porque, assim, o dia pra gente é pouco, 24 horas é pouco pra fazer tanta coisa. Ser mãe, fisioterapeuta, empresária e conselheira e tudo, porque a gente tem que ser muita coisa, né? Sim. Tem que ser muita coisa aí todos os dias, porque senão a gente não consegue viver. Jennifer, você vem de onde? Parauapebas é uma cidade construída por gente que veio de todos os lugares do Brasil. E você? Eu sou de Brasília. Eu até falo, né? Falo para os clientes e amigos, a gente conhece tanta gente aqui e muitas vezes aqui é um lugar até de passagem, né? Você conhece um amigo, quando você vai ver, ele já foi embora. Mas tem aqueles que se enraizam como a gente, né? Eu me enraizei, mas eu sou de Brasília, né? Nasci em Brasília realmente, né? E desde criança, eu me lembro, eu pequenininha, eu nunca tinha vindo no estado do Pará, mas eu nasci, acho que paraense de sangue, de paixão e até as características físicas, verdade, né? Verdade. É engraçado. E pequenininha, o pessoal perguntava na escola, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, eu vou para o Pará. Independente da minha profissão, eu nasci para ir para o Pará. Fiz a área da saúde, né? Fisioterapeuta, eu sempre fui apaixonada pela saúde. Dali eu ia seguir a carreira para medicina e tudo, mas de repente abandonei tudo, larguei tudo para vir para o Pará e começar. Vim como fisioterapeuta, né? Cheguei trabalhando no Yutaca e depois corre na veia o empreendedorismo, ele fala mais alto do que qualquer coisa e eu deixei a profissão para vir para o comércio, né? Para cuidar aí das nossas churrascarias. Mas eu me lembro na faculdade, aí eu já sabia, né? Já fisioterapeuta, já terminando ali a faculdade, o pessoal, todo mundo levanta, eu vou fazer concurso público, eu vou isso, eu vou aquilo, outro, eu vou para não sei para onde, eu levantava, eu vou para o Pará. Pessoal, para o Pará, gente, foi um fim de mundo daquele, eu vou para o Pará, vou ser fisioterapeuta lá, vou pegar aqueles barcos, vou cair naquelas matas lá e vou atender o pessoal, mas não foi dessa forma, mas vim parar aqui de qualquer forma. É uma cidade que abraçou a gente completamente, né? Eu sou apaixonado por aqui. Aí é igual tem aquele... Eu já ouvi muitos empresários, muita gente falar, eu vou ficar 5 anos. Uhum. Tem aquele negócio do casamento, né? Depois que passou os 7, a gente não separa. É igual Parauapebas. Quem passou de 5 anos aqui não vai mais embora. Não vai mais embora, Não, né? Vai mesmo. Gente, que ano foi isso que você veio? Nós viemos a penúltima Copa, na verdade nós vamos fazer 10 anos que estamos aqui, né? Uhum. Meu esposo veio 1 ano antes e eu vim 1 ano depois, né? Até mesmo pela profissão. Mas agora em março, agora dia 30, está completando exatamente 10 anos que a gente está aqui em Parauapebas. E com 10 anos, a impressão que se dá é que você está aqui desde a fundação. Desde a fundação, porque Você mexe, hein? Você mexe, você vai, você vem, você movimenta o negócio, né? Eu movimento, eu faço mesmo escassou aqui dentro. É igual eu falo, eu nasci, eu defendo Parauapebas com unhas e dentes. Eu amo essa cidade, eu defendo essa cidade porque é uma cidade que acolheu a gente muito bem. E aqui eu fiz tudo que nós somos, entendeu? Tudo que nós temos, tudo que nós criamos foi aqui. Então, assim, quando eu deixei Brasília, eu apaguei para trás e tudo ali. É como se a gente estivesse começando a nossa vida ali naquele dia que a gente chegou. Né? Então, quando você veio, você já veio com Deus Délio, já casada? Como é que foi? Sim, a gente tem 17 anos de casado, já viemos casado, né? Ele veio 1 ano antes.
né? Viemos com a sociedade, com o irmão dele, e aí depois que eu cheguei, comecei, e aí assim, cada um tem sua forma de conduzir, a gente preferiu terminar a sociedade, né? Um grupo, né? O Chão Goiano, então tem aí os irmãos dele, Sabor Goiano, Chão Goiano, e hoje cada um tem os seus, né? E foi assim, maravilhoso, né? Uma família que... E foi bom que cresceu, né? A família expandiu o negócio da alimentação de uma maneira extraordinária. De extraordinário, todo mundo, né? A gente virou uma potência na cidade aí no ramo de alimentação, né? E você não está, você e o seu esposo não estão só com churrascaria aqui, vocês estão na região. Na região, exatamente. A gente vem expandindo aí, Canaã dos Carajás, a gente tem já refeitórios, Água Azul do Norte, Ourilândia. Então a gente vem expandindo, pegando essa parte aí, sul e sudeste do Pará, eu falo que pode entregar, que é com a gente, pode jogar essa bola aí pra gente. E você ainda acha tempo para fazer alguma coisa, porque eu lembro que quando a gente começou a fazer negócios, você e eu, a gente estava falando dos eventos, né? Do verão, você estava movimentando, querendo trazer o chiclete com banana, a galera toda. Como é que essa mulher acha tempo para isso? Exatamente. A gente tem uma estrutura no Doce Norte, né? Ali no Clube Doce Norte, o show Goiano lá. E lá a gente tenta trazer ali várias atrações e tudo, né? Nós tivemos aí esse caos ainda da pandemia, né? Essa pós-pandemia, ainda essa crise. Então a gente acredita que esse seja o primeiro ano para a gente realmente aí deslanchar e realmente trazer e fazer as coisas acontecerem, né? Então eu sou louca por evento, eu sou apaixonada, é tanto que você vê que a churrascaria Chão Goiano, igual eu falo, a churrascaria dos artistas, a gente está sempre participando de shows, de programação, porque eu sou apaixonada por isso, né? Eu gosto mesmo aí da movimentação, de estar com as pessoas. Sou aquela pessoa extremamente, não sou política, mas sou extremamente politizada, né? Todos os sentidos. O pessoal não chama você de vez em quando? Gente, vem se filiar aqui no nosso partido, vem ser candidato, eu quero você de vice, vai ser vereadora, vem ser prefeito. O pessoal não te assedia nisso, não? Não, o pessoal assedia, entendeu? Nunca passou pela minha cabeça. Eu gosto muito, né? Assim, eu sou muito justa, muito crítica e muito correta com as minhas colocações e defendo aquilo, né? Claro. Independente de qualquer situação, eu defendo. Eu tenho a minha bandeira que eu levanto como mulher, né? Como mãe, como empresária, como fisioterapeuta, como comerciante, como cidadã. Então, a bandeira que eu levanto é de uma mulher, né? De uma mulher de hombridade, empoderada. Então, e aí nisso eu tenho os meus entraves, os meus embates aí para estar lutando no geral. Eu luto pela vida, eu luto pela sociedade, eu luto pelas pessoas, eu luto pelo meu comércio, eu luto por tudo. Agora, inclusive, nós estamos já indo aí para as eleições, né? Nós estamos pertinho para definir aí prefeito, vereadores, e essa discussão está aí. E eu vejo que a tua politização pessoal, ela é até, eu diria, melhor do que se você tivesse um partido, de que você se candidatasse, porque você se limitaria a um lado, né? E você livre, não. Você pode dar dica para um, você pode criticar outro, você pode chamar atenção para outra coisa, você está livre para isso. Exatamente. Não sou partidária, não sou nem de um lado nem de outro. Igual eu falo, eu sou do lado justo e correto e certo. Isso é muito bom, né? Porque assim, você caminha, você baila por todos os lados, né? Sendo neutro. Então, a gente é extremamente neutro na política, em relação a partido, mas luto no geral pela forma que a gente vê a cidade, a sociedade, as pessoas, e realmente eu não consigo me calar. É de mim, veio... Já carrego na minha veia, e é daí a força, né, a mulher que eu tenho. E você falou ainda há pouco, né, que você quando veio para cá gostou, passou dos 5 anos, não vai mais embora, então você está muito mais comprometida com a melhoria, com o fato dessa cidade prosperar, do que se você fosse uma candidata, do que se você fosse uma política ali definida num determinado partido, numa determinada sigla, né? Tem maneira melhor de contribuir do que gostar? Quando a gente gosta, a gente se importa, né? Exatamente. Então, assim, porque aí você não vai para lado nenhum, você, como disse, você não tem ninguém para puxar saco, você não tem nada, você luta pelos seus ideais. É igual eu falo, eu levanto a minha bandeira Jennifer como mulher, como mãe, como uma pessoa que já lutou pela vida, que teve entre a vida e a morte várias vezes, que é mãe por adoção, que tudo veio na vida com dificuldade. Então, bora falar um pouquinho disso. Você sofreu um acidente feio, como é que foi? Muito feio. Então, assim, geralmente a gente é um produto do meio e tudo que a gente passa é consequência das coisas que a gente passa. Então, assim, esse acidente foi na cavalgada e eu até falei, gente, me chama, até falei, se produz, me coloca para fazer uma campanha na próxima cavalgada, porque, assim, é um momento lindo,
mas aquela loucura, aquele vucu-vucu, aquela agitação, os cavalos tudo louco. Eu sou apaixonada por cavalo, eu tenho vários cavalos, né? Eu tenho cavalos manga larga, machador. Até entrei hoje, nós fizemos uma associação aí, que vai vir aí, são amigos do manga larga, né? Uma associação que a gente está criando exatamente pelos cuidados, pelo zelo, pela paixão. E eu sou apaixonada por esse mundo. E aí, quando a gente se depara com a cavalgada aquela loucura, aquela agitação, então, se você chega, os cavalos, são cavalos que eles ficam mais arredios, eles estão ali dentro de uma fazenda, eles estão fechados, e aí, quando você chega naquilo ali, abre, né? Então, assim, quando eu cheguei na cavalgada, eu nem cheguei, assim, a entrar. Assim que eu entrei na cavalgada, né, na fila, os cavalos tudo muito assustados, e eu levei um coice. Até o cavalo também era meu, era uma égua, né? Eu estava em cima de um cavalo e veio uma égua e deu coice na minha perna. E ali eu tive fratura exposta da tíbia. Meu Deus! E na mesma hora foi eu mesma que pedi, o pessoal estava lá, eu mesma pedi uma faca, me deram, eu cortei eu cortei na hora a calça, eu mesmo tirei meu cinto, fiz ali aquele torniquete. E o pessoal, não faz, gente, calma, eu trabalhei 10 anos dentro da UTI, eu sei como me portar. E fui uma guerreira, né? Porque com aquela fratura, quando eu cheguei no hospital, me levaram para o hospital particular e, infelizmente, a saúde aqui ela é descaso tanto na rede pública como particular. A coisa vai puxando a outra, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, a gente está sempre ligado e consequência do meio, porque tudo que acontece na vida da gente tá ligado lá na frente numa política, né? Numa política pública, numa forma de se conduzir, de estar uma cidade, né? E ali eu fui para lá, com a fratura exposta, o médico só deu aquela empurradinha no osso para dentro e fechou. Não tinha provavelmente haste intramedular, né? Ali eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência, aquela coisa, segurando para se fazer cirurgia, e ali eu fiquei. No domingo eu já estava sentindo um mal-estar, falta de oxigênio e tudo. Eu mesmo pedi um oxímetro para mim estar fazendo minha saturação, tirando minha oximetria. Já estava com oximetria reduzida, isso no domingo. Falei, olha, ou eu estou com embolia ou estou com a sepse generalizada. Já comecei a sentir, foi domingo, foi segunda, foi terça. Quando foi terça eu já estava no limite ali, já praticamente agonizando. Pedi para chamar a minha família e falei, olha, ou vocês me tiram daqui ou eu vou morrer aqui. Entendeu? Porque o médico está preocupado com a cirurgia em si, ele não está preocupado com o meu quadro. E aí o médico, mas é normal e tudo. Não é normal. E ali eu já estava com saturação de 74, usando 15 litros de oxigênio. Caramba! E aí, como assim, eu sempre trabalhei na área, sabia o que estava acontecendo comigo, entrei em contato com a amiga, a doutora Lara, né? Falei, Lara, pelo amor de Deus, me socorre. Ela estava viajando e ela mandou um médico. Quando o médico chegou na porta, ele já falou, ela está com embolia, pode chamar a UTI. E eu falando o tempo todo, e o povo, porque você é nervosa? Porque eu falei, gente, eu não tenho medo, assim, igual eu sempre falo, eu não tenho medo da morte, né, assim. Só que a gente tem que lutar pela nossa vida, né? Claro. E ali eu já desci, já fiz a tomografia, já viram um êmbolo gorduroso, não era uma embolia pulmonar gasosa, ela era um pedaço, foi como se tivesse o tutano do osso, ele caiu na corrente sanguínea e ele estava parando. Obstruindo, né? Obstruindo, já próximo do coração ao pulmão. O meu pulmão ele já estava praticamente todo parado. E o engraçado é que eu estava conversando, né? Porque eu tinha que lutar pela minha vida, já que ninguém fazia, eu fiz. E quando eu cheguei na mesma noite, né, na UTI, quando eu cheguei lá, estavam lá os médicos com porque meu estado era gravíssimo, né? Aí os médicos já fez o laudo, os médicos já vieram da UTI laudando, né? Da Intensive Care. Por sinal, assim, sou muito grata àquela equipe daquela que estava ali naquele plantão e tudo, que cuidou de mim ali naqueles 6 dias. E quando eu cheguei lá, eles estavam com tudo pronto para me entubar. E aí, vamos entubar, eu falei, ninguém me entuba. Jane, que você tá? Eu falei, ninguém me entuba, mas você tá agonizando, você tá morrendo, e a perna quebrada, o osso solto. Eu falei, quem tem que lutar pela minha vida sou eu. Entendeu? Então, nós vamos lutar, eu vou ficar consciente. Enquanto eu estiver consciente, ninguém me entuba. A gente faz uma VNI, vocês deixam o equipamento aqui para mim, eu mesmo consigo, vocês podem deixar a máscara aqui, eu consigo fazer a ventilação não invasiva e vamos usando oxigênio. Se eu parar, vocês me entubam. Caso contrário, deixa um ressuscitador aqui do meu lado. E assim foi. Fiquei 6 dias na UTI, esperando melhorar o quadro e pedi uma UTI móvel, né, uma UTI aérea para que eu pudesse ser deslocada. A família se mobilizou aí todinha, graças a Deus. Com 6 dias a gente conseguiu mobilizar uma UTI aérea
Eu fui de UTI aérea para Brasília e fiquei mais 31 dias internada na UTI. Olha o tamanho da gravidade. O tamanho da gravidade. E assim, era muito impressionante você ver um estado tão gravíssimo. Eu me lembro quando a Lara esteve lá na UTI e o médico falou para ela que era um quadro irreversível e que provavelmente em algum momento ali, o êmbolo estava muito próximo ao coração, que ele ia parar o coração, e que era muito difícil uma sobrevida ali. E aí eu falei, Lara, calma que eu vou viver, eu tenho muita coisa, eu não vim pra cá à toa, Deus tem propósito na minha vida, eu tenho muito funcionário, eu tenho muita coisa, minha vida tá só começando. Tinha tanta coisa dependendo de você que não dava pra morrer. Não dava pra morrer, como é que eu vou morrer e tudo, não se preocupa que eu não vou morrer. Caramba! E assim, eu que fiquei fortalecendo a família, todo mundo chegava lá e chorava, gente, não chora, eu tô bem, mas você tá morrendo, não, eu estou bem. Entendeu? E foi um milagre, realmente, assim, é um milagre da vida. É um milagre. Mas se eu estou viva, Deus tem propósito, né? Deus tem propósito. Você corria um risco ali, digamos, mesmo que você não fosse a óbito, como não foi, pelo menos de ter uma amputação? Sim, tudo isso. Porque o que aconteceu? Como eu não podia fazer a cirurgia, a perna foi necrosando. Porque foi muito tempo para a cirurgia. Eu fui fazer a cirurgia 19 dias depois. Olha o porque tempo. eu não aguentava uma anestesia, eu não aguentava passar por um procedimento cirúrgico. Então, você imagina 19 dias eu com aquela perna quebrada, solta. E eu ainda ficava mexendo, eu fazia fisioterapia eu mesmo, ali, né, mexendo, fazendo tudo. Então, assim, foi uma garra de vida para se manter viva. É tanto que todo mundo me olha, eu não tenho deformidade nenhuma, né? Eu tenho haste intramedular, mas não tenho nenhuma gravidade, assim, não ficou nada. Algumas sequelas só ali respiratórias, mas nada. E eu tinha, assim, poderia ficar amputada, poderia ficar com bastante sequelas e estou aqui perfeitinho. Agora, Jennifer, nós estamos falando de uma fisioterapeuta, de uma profissional de saúde que viu aquilo acontecendo com ela e foi tomando decisões, foi mexendo, foi orientando. Cara, a maioria, né, quase 100% dos pacientes que passam por qualquer situação não tem essa condição, porque eles não têm, provavelmente, né, uma técnica, um saber, um conhecimento, e aí ele fica totalmente submisso à mercê do tratamento. No seu caso, você é uma mistura de milagre com conhecimento do tema, do assunto que você estava submetida naquele momento. Exatamente, igual eu falo, assim, eu sou um exemplo vivo de superação, de vida, né, e de milagre, e de conhecimento. Então, assim, são dois fatores primordiais que eu falo que eu estou viva. A Deus, acima de tudo, do milagre da vida que Ele fez a mim e do meu conhecimento, né? Foram 10 anos. Quando eu vim trabalhar aqui, minha mãe até falou, meu Deus do céu, como é que minha filha, fisioterapeuta, com mestrado, com tudo na área de UTI, que eu sempre fui um monstro na área de ventilação mecânica, né? Em Brasília eu dava aula, eu fazia ventilação em todos os hospitais, a gente dava treinamento, treinava médicos, treinava equipe. Então, assim, eu trabalhei na White Martins e na rede pública fazendo isso, dando treinamento sobre ventilação mecânica em todo o estado do DF, né? E aí, de repente, eu largar tudo para vir para cá e começar do zero, do nada, com toda a dificuldade. Minha mãe, no começo, ela até ficava assim, mas a gente não sabia o sentido, né? Tá aí. Tá aí o sentido. Você acha que aquilo produziu as mudanças? Eu lembro que no ano passado, já, no ano de 2023, a cavalgada mudou um pouco. Houve muita orientação no sentido de não ter os carros de som, não ter as motos, aquele buzinaço que deixa os animais estressados. Houve uma mudança um pouco depois disso ou já esqueceram e já está tudo normalizado? Não, houve, porque assim, você sabe que eu sou imbatível. Eu procurei o Se Produz, eu conversei com a Grazi, com o Eugênio e também nas redes sociais dando meu exemplo, no grupo da cavalgada, colocando, pedindo o respeito, né? Pedindo o respeito pelos cavaleiros e amazonas, né? Porque assim, a cavalgada, ela é um momento de quem carrega na veia e tudo. É claro que é uma população em si, ela pode... Mas aquele espaço, ele é para os cavaleiros e amazonas. Ele não é para moto. É para quem é do agro. É para quem é do agro. Ele não é para moto, ele não é para carro de som, ele não é... Ainda tem muita coisa a ser corrigida, entendeu? Aqui em Parauapebas. A gente já vai em outros lugares, como Xinguara, que é o único exclusivo para isso. Canaã dos Carajás, entendeu? Sim. Que é maravilhosa, apaixonada. Aqui eu não tive coragem. Realmente, o ano passado eu fui, mas fui de carro. Não fui a cavalo, porque infelizmente eu não me sinto
sinto à vontade e segura nesse ambiente. Melhorou, mas ainda tem muito a melhorar. Já Xinguara, Canaã, eu já consegui a cavalo, e aí consegui fazer assim ali o meu percurso. Ou seja, não foi trauma, né? Não, é porque o ambiente aqui ainda precisa mudar muito. O ambiente precisa mudar muito. Jennifer, essa história de mãe por adoção, você adotou uma criança, um filho, ou o filho te adotou como mãe? Como é que foi isso? Ai, sabe o que eu falo? Um filho de adoção, ele é muito mais do que um filho, né? Porque assim, eu igual eu falo, o João Gilberto, no dia que ele foi feito lá com os pais dele lá, naquela primeira noite, ele foi feito pra gente, né? Então, assim, Deus foi lá e colocou aquele óvulozinho, aquele sêmen pra gente. Então, assim, a mãe por adoção, ela é mãe por escolha, 100% por escolha, né? Porque tem pessoas que vêm de gestação por acidente, tem todo tipo de gestação. Já a mãe não, uma mãe por adoção, ela tem um filho esperado a qualquer momento, vindo de qualquer lugar, de qualquer pessoa, entendeu? Então, assim, é um amor por um filho, que você não sabe a cor, que você não sabe a origem, não sabe quando vai vir, mas você sabe que ele vai chegar e que Deus vai colocar ele na sua vida. Então, ele foi feito para a gente ali naquele dia até as características físicas dele, né? Parece que junta eu e o meu esposo e saiu ele ali. É mesmo, é? Ele parece muito com a gente. Então, assim, nós fizemos fertilização, inseminação e não conseguimos ter filho. E eu sempre fui muito forte em tudo. Então, assim, em todas as minhas decisões, eu nunca fui aquela mulher de chorar, de desesperar, Não, eu sempre vejo nas coisas ruins, coisas boas, aprendizados e tudo. Então, ali, naquele momento que eu não podia ter filho, a gente poderia ter parado por ali. Mas não, eu decidi, falei assim, se a gente não pode ser... Eu não posso ser mãe por gestação, eu posso ser mãe por adoção, por escolha, né? Então, por isso que eu falo que você é muito mais mãe, porque você tem que ter muito mais coragem. Você, então, mudou, você inverteu a ordem. Você não tem um filho adotivo, você é uma mãe por adoção. Exatamente. Você é mãe e pronto. Mãe, pronto. E mãe, pronto. Não tem essa. Aí o pessoal fala, às vezes você está em algum lugar, numa roda, a pessoa fala assim, nossa, eu imagino que você gosta do seu filho, porque imagina eu que sou mãe. Aí eu olho assim, como assim? Como eu sou mãe? Eu sou mãe tanto como você, ou até mais. Eu posso, entendeu? Igual não tem aquele ditado, eu sou homem até debaixo d'água. E eu sou mãe até debaixo d'água, eu sou mãe em qualquer situação. Você acha que esse sistema que se adotou no Brasil, e eu acho que tem toda razão para se ter pensado nisso, virar lei, cria toda uma burocracia, uma dificuldade, porque antes, né, eu lembro da minha família, quando eu era criança, que se adotava um menino, fulano de tal está dando o filho, né? Ia lá, pegava o menino, levava para casa, registrava e pronto. Claro, criou-se toda uma burocracia, eu acompanhei isso na minha família, quando foi feita uma adoção pela minha cunhada, de uma filha que é maravilhosa, a Duda, quero mandar um beijo para ela, lá em Imperatriz do Maranhão, mas eu lembro que já foi uma burocracia enorme. Está tudo certo, isso precisa flexibilizar, isso precisa melhorar. Como é que você vê essa cena da adoção no Brasil, que poderia, inclusive, ajudar muitas crianças que precisam? Eu poderia flexibilizar muito mais, porque assim, é tanto que nós fizemos uma outra adoção, fizemos a devolução de guarda, porque assim... Tem tanta gente, olha, igual assim, existe o grupo do AA, existe o grupo para pessoas drogadas, existem os grupos e associações, ONGs, né? E quando aquilo aconteceu comigo, eu me lembro, em Brasília, eu procurei Mães Amigas de Águas Claras, e lá existia um grupo de mães que nunca puderam ter filhos ou mãe de adoção. Porque quando eu me vi daquele, eu falei, nossa, eu sou a única mulher casada que sonha em ser mãe e não sou mãe. Quando eu fui ver, era não sei quantas mil mulheres iguais a mim. Então, assim, tudo que a gente passa tem sempre uma outra pessoa ali que passou, entendeu? E aquilo ali me fortaleceu muito, eu me juntei, eu me uni àquele grupo, mas a gente vê a burocracia, tem mães que esperam ali uma vida inteira, entendeu? Quando você vai pegar, você pega a criança grande, igual eu já peguei uma criança grande, e aquela criança ela já vem com muitos traumas, ela vem com muitos problemas que nem sempre você consegue conciliar e ela realmente ser engajada dentro da sua família, por mais que você tente, faça tratamento. Então, assim, quando você quer ser mãe, eu acho que deveria ser mais fácil. As famílias poderiam ter um movimento bem mais fácil, entendeu? Do que toda essa legalidade. A legalização, ela está certa, entendeu? Mas há uma razão de ser. Há uma razão de ser. Muita coisa que foi feita aí criminosamente, Exatamente. né? Crianças que foram levadas para outros países, crianças que foram levadas não para ser adotadas, mas com outros interesses. Então, há toda uma razão para isso. Mas acho que também é fácil detectar quem quer, de fato, ser mãe. Exatamente, igual a gente, que é uma família que está ali estruturada dentro da cidade, que você tem o seu comércio, ou você é um funcionário
funcionário público local, que você está ali e nem sempre você tem acesso. Tem pessoas que... Eu conheço pessoas que estão lá nesse grupo, que eu participo desse grupo, que eles estão aí 10, 15 anos e nunca conseguiram fazer uma adoção legal. Cara, é uma crueldade, né? É uma crueldade. E são mulheres extremamente depressivas, que passam, que estão fazendo um tratamento, que não conseguem ser felizes, porque a maior felicidade da mulher é ser mãe, entendeu? A maior realização, pelo menos de grande parte das mulheres, sim. entendeu? Porque senão parece que a gente não é completa. E você vê aquelas mulheres incompletas uma vida inteira. Que eu te falo, realmente, se eu não tivesse meu filho, eu não era completa. Eu poderia ter essa força, essa garra, lutar, mas eu não teria o mesmo incentivo, o mesmo amor, né? Porque existe uma mulher, existe uma Jennifer antes de João Gilberto e uma pós João Gilberto, né? Olha isso. Jennifer, conta, né, o tripé da realização que você, para realmente sentir nesse Everest da vida, você tem que plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro. Eu acho que a tua vida já dá uma boa biografia, hein? Dá sim, e assim, eu me sinto realizada já em todos os sentidos, né? Quando a gente fala de realização, a realização ela não é financeira, mas ela é pessoal, ela é de orgulho, e eu me sinto orgulhosa pela pessoa que eu sou, que eu me fiz e que eu me criei, né? Que começou lá na minha origem, lá com a minha mãe, com meu pai me criando, e depois a gente vem para o mundo para se criar, né? E eu me fiz muito bem diante disso, sem se perder, sem cair ali nas coisas erradas da vida. Então, assim, eu tenho um grande livro, né? Eu tive 4... Foi impressionante. O ano de 2023 foi o primeiro ano que eu não tive acidente em 5 anos. Eu tive 5 acidentes consecutivos, né? Hemorragia, um outro acidente de cavalo. Eu tive 2 hemorragias consecutivas tendo filho, onde eu fiz no total 16 transfusões de sangue. Então, eu tive entre a vida e a morte várias vezes lutando pela vida, né? Então, assim, é um grande livro, é uma grande história, é um grande exemplo. Se eu pudesse sair no meio da rua gritando a minha história e incentivando mulheres a serem fortes, você pode ter certeza. Então, por isso que eu fico muito feliz. Quando me chamam, eu quero ir, porque, assim, o que eu estou passando, o que eu passei, o que eu ainda vou passar, pode servir para uma outra pessoa. E a tua história ela é tão inspiradora que você, por exemplo, né, você foi destaque em Parauapebas, um pouco dessa história foi contada ali, e convidei você para vir para cá porque eu acho que a gente poderia inspirar muita gente. O que é que você poderia, além disso tudo, que não precisa necessariamente ser direcionado para alguém, mas o que é que você poderia dizer para as mulheres que estão passando por tantas dificuldades? Mulheres que passam por agressão em casa, mulheres que sonharam ter um parceiro e esse parceiro virou um agressor, mulheres que quiseram ter um filho e não puderam, por uma condição fisiológica, sua vida, sua condição mesmo de saúde não permitiu isso. Mulheres que querem empreender para elas se sentirem pertencentes a um mundo, a uma sociedade que cobra, que exige tanto isso de todo mundo, não é só de mulher, mas de homens também, mas nós estamos falando para elas aqui nesse mês de março. E mulheres que são filhas e às vezes dentro de famílias desestruturadas e que elas têm que se virar e se fazer sozinhas. O que você diria hoje para elas? Olha, eu chego a arrepio, né? Assim, a gente vê... Porque eu não sou feminista, eu sou feminina. Existem 2 bandeiras, igual eu falei. A bandeira que eu defendo é a bandeira da Jennifer como mulher, mas eu não sou uma mulher feminista que tem aquela que vou sair na rua e vou tirar a roupa. E não é isso. Eu sou extremamente feminina, entendeu? Então, eu sempre vou ser pela causa da mulher. E, assim, acima de tudo, eu tenho muitas funcionárias mulheres e eu sempre incentivo a gente ver pessoas que querem suicidar, mulheres que querem suicidar, mulheres que se submetem a várias coisas, funcionárias que chegam espancadas pelo seu marido, entendeu? Que às vezes não vão trabalhar, elas passam 2, 3 dias, aí elas mandam um atestado, inventam qualquer coisa, e elas chegam, a gente vê elas machucadas, entendeu? E eu sempre aconselho e falo, acima de tudo tem Deus, né? Deus, ele é nosso esteio, ele é a nossa força, então Deus em primeiro lugar. Então, assim, tenha primeiro Deus e depois muita força e muita coragem e determinação, porque se a gente não for forte, entendeu? A gente é levado, a gente não pode se deixar levar. Eu tenho um grande exemplo de vida que minha mãe sempre falava, igual assim, uma pessoa quando morre, minha mãe falou, Jennifer, no enterro, você passa por tudo aquilo ali, é igual eu dentro da UTI, quantas vezes eu vi gente nascer, morrer, aquela coisa toda. Primeiro faz. Então, se você tem alguém que você tem que enterrar com muito amor, enterra ali
com toda a força, com aquela toda, como diz, recebe aquele espírito ali, aquela força, aquele sopro naquele momento de vida e depois você se desmorona. E é nisso, entendeu? A vida tem que ser assim, recebeu qualquer que for a pancada, foi agredida, levanta a cabeça, seja forte e vai lutar pelos seus direitos. Depois você desmorona. Passou por uma dificuldade, seja forte naquele momento. O momento que você receber tem que ser muito forte, entendeu? Igual eu recebi a morte, eu recebi com honra, entendeu? Deus, se for para me leva, mas eu vou receber lutando e com a presença de Deus. Eu nunca questionei Deus nos momentos meus de dificuldade. Então a gente tem que receber aquela dificuldade e aquela dificuldade nos fazer forte. É igual o meu lema, eu sempre falo, é nas dificuldades que a gente se faz forte. Então, assim, tem que receber essa dificuldade e dali você, das suas entranhas, você tirar força e coragem. Isso é o primordial para uma mulher. Caramba, que insight bom, hein? Quero que, inclusive, nossa galera aí faça um corte disso aí para a gente realçar isso que você deixou aqui. Entendi perfeitamente que o problema, ele é uma coisa. A consequência desse problema é outro. Como você vai superar ou conviver com as consequências disso é outra etapa. O momento de sepultar alguém é o momento de sepultar alguém. E ali você precisa de você. Né? Às vezes, aliás, só de você. Às vezes não tem mais ninguém para fazer aquilo. Depois você chora. Né? Você não precisa ser forte o tempo todo. Há o momento de ser forte, há o momento de ser frágil e há o momento de seguir em frente, né? Exatamente. Ninguém pode parar porque alguém partiu. Amamos, gostamos, temos admiração, vamos sentir saudade, vamos, mas a vida continua. Exatamente. Que legal, hein? E esse exemplo do sepultar, igual eu te falei, é no tudo. É no tudo que a gente... É no tudo. É no tudo. Às vezes você tem que sepultar o cara vivo. O cara vivo, exatamente. Largar para lá. Não é frieza, mas é coragem, é força, entendeu? É garra. Não é frieza, é garra. Depois você desmorona, porque todo mundo tem sentimento, né? Caramba, hein? Eu precisava ouvir isso, viu? Isso serve para todo mundo. A gente pediu para você dizer algo para as mulheres, mas serve para todo mundo. Vamos falar de negócio, de empreendedorismo. Você também tem um parceiro que é um cara de uma alegria permanente, né? Ele pode também até lá, quando vai deitar, desmoronar. Mas a gente não vê o teu esposo triste em momento nenhum. O cara de uma alegria, de uma força, de uma energia. Poxa, eu acho que vocês combinam pra caramba, hein? Exatamente. Então, assim, a gente é os opostos e, ao mesmo tempo, a gente é igual, que a gente se junta, né? Ele naquela força dele, na alegria, naquela forma de conduzir pacífico, que você nunca vê ele ficar triste, você nunca vê por todas as dificuldades. Então, ele está ali sempre sorrindo, sempre é aquele homem calmo, aquela pessoa amena, né? Aquela pessoa ali com aquela tranquilidade, com aquela paz. Já tem eu doida elétrica. Então, assim, isso tudo se equilibra, né? E faz a gente ser o que a gente é. E, nossa, ele igual eu falo, o Deus dele, ele desde quando ele veio para mim, ele veio como um anjo, é uma pessoa que eu sei que eu posso dormir e acordar, e eu sei que eu vou ter sempre um homem do meu lado, né? Independente de toda e qualquer situação, igual eu falei, não é o financeiro, mas é o que sustenta ali na origem, né? Na raiz. Então, assim, é um homem fantástico, né? Assim, admirável. Eu nunca ouvi ninguém falar mal dele. Porque, eu assisti o pessoal, Jennifer, seja política. Porque, assim, quando a pessoa, se você for política, vai ter alguém que vai te elogiar, um vai falar mal. Não, a Jennifer não, ela é impulsiva. Não, a Jennifer não, ela é ignorante. Não, ela é forte. Não, ela é admirável. Agora, já ele não. Quando se fala de Deus dele, a gente só fala de mansidão, de amor, de pacificidade. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, né? Um anjo. E como é que vocês conduzem esse monte de empresas, de restaurantes? Porque é uma empresa com um segmento mais delicado, né? Que tem que estar muito atento ali. O produto que vocês vendem, ele é consumido, avaliado e gostado ou não no momento. E, embora vocês devam ter, né, imagino eu, uma receita, né, um padrão, mas tem que estar de olho em tudo. Como é que é conduzir uma rede de restaurantes como vocês, que presta, inclusive, serviços no sentido de demanda, né, de demanda grande, para empresas ou para eventos específicos? Como é que é isso? É uma entrega de vida, né? Então, a gente tem uma entrega ali para as nossas empresas. Igual eu falo, a gente trabalha 365 dias no ano, 24 horas. Então, assim, existem outras profissões que você pode escolher bem diferente, né? Mas essa que nós escolhemos, a gente realmente se dedica por 24 horas, a gente está ali presente,
ou dentro ou fora, entendeu? Hoje mesmo também no telefone, sempre uma intercorrência, 3 horas da manhã, tocou e a gente tem que resolver. Então, assim, a gente não para, a gente praticamente não dorme. Então, assim, é uma entrega total. Férias, acho que no máximo quando a gente tira é 5 dias. A gente não tem férias, a gente tem poucos momentos ali realmente de prazer, de entrega. Então, assim, são muito poucos esses momentos, né? Mas é muita entrega. Mas é uma entrega que a gente faz por querer e por gostar, né? Não é fácil, são muitos funcionários. Hoje a gente tem ali na prática, praticamente, acho que na faixa de uns 100 funcionários, né? E atrás deles ainda tem as famílias dele. Então, quando você vai pegar, é gente demais, né? E tem toda a parte burocrática, tem a parte administrativa, tem a parte financeira, tem a parte operacional. A gente tem, na nossa cidade, infelizmente, a gente tem muito problema com mão de obra, porque é uma cidade que ela tem muito mais oferta de emprego, né? Sim. Então, o funcionário ele pode escolher. E o que eu falo? O funcionário, quando ele trabalha numa empresa de engenharia, numa empresa igual você tem aqui, você tem os técnicos. Quem está aqui, ele sabe o que quer e para onde que ele vai. Os meninos, vocês são técnicos naquilo que faz. Sim. Já a gente não. O que chega para mim, um auxiliar de serviços gerais, é porque ele não tem nada para fazer. Um auxiliar de cozinha é porque ele não tem profissão. Entendeu? Um copeiro. Então, assim, como ele não achou nada, ele vai cair de paraquedas ali. Puxa. Aí você fica ali o tempo todo naquela tensão. Poxa, até quando ele vai estar aqui? E às vezes você prepara essa pessoa e ela vai servir daqui a pouco a outro, um concorrente, inclusive seu. Exatamente. Caramba. Eu falo assim, o chão goiano, nós mudamos a gastronomia de Parauapebas. É verdade. Existe uma gastronomia antes do chão goiano e depois. É verdade. Então, assim, toda essa parte de questão de comidas decoradas foi inventada ali por mim. Toda essa parte das rampas, aquelas bacias de melanina. Então, tudo aquilo ali eu trouxe para a cidade. A gente mudou. Eu me sinto orgulhosa. Sim, Porque existe uma gastronomia antes e uma depois do chão goiano. Real. E, assim, nós viramos uma grande escola de formação, né? Então, assim, quem passou pelo chão goiano é um grande profissional, né? Porque... A gente, quando vai no restaurante da Jennifer, do Deus dela, a gente come primeiro com os olhos. Você olha, se encanta e pensa, será que isso é para comer mesmo? Né? Exatamente. Então, a gente tem um gasto muito grande ali com frutas decoradas, com verduras decoradas, e isso faz parte e nunca vai mudar, entendeu? Então, ali é a nossa cara. Eu coloquei ali a cara, eu falei... Porque, assim, quando eu trabalhava em Brasília, eu estava entre o grupo das 3 melhores fisioterapeutas do DF. Então, assim, eu falei, se eu vou fazer, eu tenho que fazer a diferença também aqui na alimentação. Esse é o ponto, né? Seja o que for que você vai fazer, seja o melhor. Dê o seu melhor, vai para dentro. Exatamente. Então, a gente dá o nosso melhor. Dificuldades tem, problemas tem, entendeu? A gente tem problemas internos, a gente tem problema com os funcionários, a gente tem problema com a comida, porque a gente está falando de pessoas humanas. Sim. Mas com todo o direito de errar, né? Com todo o direito de errar. A gente não está aqui condenando nada, a gente está dizendo que a gente lida com seres humanos que já vem com essa questão no DNA, é do homem, é do ser humano errar, mas é de quem administra a capacidade de consertar, Exatamente. de resolver. Exatamente. Expansão, como é que vocês estão? Vocês têm planos que tem aí mais restaurantes para ser inaugurados? Vocês estão construindo? Fala pra gente. Não, com certeza a gente não para, eu não quero parar, infelizmente eu sou impossível para isso. Jennifer chega, Jennifer para, vamos descansar, mas eu não consigo, ainda tem muita coisa aí para rolar e acontecer, ainda tem muitos empreendimentos para virem, né? Futuramente tem mais, eu tenho assim, realmente a expansão, ela faz parte do meu projeto, né? Então assim, o projeto é de crescimento e de expansão, isso daí eu não abro mão, né? E a gente vai formando, igual quando eu estava falando de formação. Eu fui a primeira cozinheira do chão goiano, eu fui a primeira saladeira, eu e o Deus dele fomos até os primeiros pintores ali. Então, assim, hoje eu não entro mais, mas se for necessário eu entro para a cozinha, eu faço todos aqueles pratos que foram implementados por mim, foi eu que coloquei, que fiz ali a primeira vez com a equipe, né? A gente também tem um grande chefe de cozinha, que é o Jean Furtado, que antes ele não trabalhava diretamente com a gente, mas ele sempre treinou a nossa equipe igual eu falei, tinha eu de cozinheira, a dona Ângela, a Marinete, e aí depois e a gente chamou o Jean e a gente foi treinando um por um que passou ali dentro. Então são grandes profissionais que saíram dali. E então, assim, eu não tenho medo, porque eu sei que para onde a gente for, onde eu for, a gente vai formar a nossa equipe, a gente vai fazer e a gente vai colocar o nosso nome ali. Gente, eu queria voltar um pouquinho na história do Manga Larga, porque quando você estava falando, eu ia até entrar nesse assunto um pouquinho, porque me ocorreu aqui, enquanto você falava disso,
que eu queria sugerir e quero estar na divulgação e quero me juntar com você quando vocês forem promover um evento, um show, alguma coisa assim da Associação do Cavalo Manga Larga em Parauapebas, para a gente trazer o Eduardo Costa. O Eduardo é um apaixonado por cavalo manga larga, fez uma música em homenagem aos criadores e eu acho que isso daria muito bacana. A gente fez aí a Associação dos Amigos Manga Larga, ela está como sede em Canaã, e assim, foi muito, muito inteligente, bonito o início dessa associação através ali do Wilker de Canaã, né, e do Valdeci, porque eles vieram até mim, Jennifer, você tem a sua força e tudo, não sei o que, nós estamos fazendo, mas você é a nossa presidente ou a nossa vice, ou não, deixa como vice, o Valdeci presidente ou vice-presidente da associação, e ele falou assim, para nós juntarmos as nossas forças, porque já juntamos Canaã e Parauapebas, e assim que deveria ser em tudo, né? Então, olha a inteligência quando se faz uma coisa assim, por paixão, por amor, que ela ultrapassa qualquer questão que não seja financeira nem nada, né? Então, assim, fomos muito inteligentes, então a gente já juntou ali Canaã e Parauapebas nessa associação para a gente poder crescer e difundir essa paixão. E, nossa, é maravilhoso, porque eu sou apaixonada por festa, eles vão ficar apaixonados. Bora mexer com isso. Vamos mexer. A região, ela está muito impregnada desse sentimento agro, né? O agro está sendo muito atacado, o agro teve um momento de valorização, acabou meio que se queimando por ter um envolvimento muito político. Mas eu acho, opinião minha, que todas as vezes que fosse discutir isso, tem que pensar primeiro no negócio, que não deve ter envolvimento político, depois pensar no Brasil, porque é um país que contribui com o mundo. Se o mundo parar, o Brasil salva o mundo. Exatamente. Né? Quem trabalha hoje no campo, desde o pequeno mesmo, falando ali da agricultura familiar, até os grandes produtores, o Brasil é referência no mundo. Então, eu acho que, até por respeito dos políticos, deveria se olhar para o agro com muito carinho, com um olhar muito de proteção a essa bandeira que não deveria ter partido, que não deveria ter ideologia. Né? Mas eu acho que a nossa região aqui, preponderantemente, né, a partir de Parauapebas, Canaã, até Xinguara, essa região toda, nós temos aqui uma região que respira o campo e que eu acho que vai ser muito próspera, essa Associação dos Amigos do Manga Larga. Vai. Eu estou me mobilizando nessas cidades todas ali, ó, Parauapebas, Canaã, Xinguara, Água Azul do Norte, aquela região, realmente eu estou ali mexendo ali devagarzinho, a gente vai mexendo, principalmente agora através dessa associação, para que a gente traga ali muitos benefícios. Eu até falei para eles, até dentro da associação, até falei assim, olha, com isso a gente pode abrir para tanta coisa, né? Igual eu falei para eles, olha, eu tenho um curso de ecoterapia, por que não a gente colocar dentro de um projeto desse ecoterapia? A gente, hoje, porque não é que a gente tem mais autistas, né? Mas hoje, realmente, o autismo, ele está muito bem preparado, as pessoas... Então, ele está muito mais trabalhado, o nome está muito mais difundido. Como está se discutindo, a impressão que tem que, de repente, de um momento para o outro, aumentou. Não, é porque começou a se discutir o tema, né? O assunto. Começou a se discutir. E essa questão dos animais para recuperação, ou mesmo como terapia, é uma coisa fantástica, né? Fantástico. Eu não vejo nada que evolua mais uma criança, entendeu? E não só criança, né? Numa reabilitação do que um cavalo, né? Porque, assim, o cavalo, ele traz aquela coisa singela e, ao mesmo tempo, força, né? E ele ainda tem ali a passada tridimensional, que é o que a gente necessita para um ortotaxismo. Que é aquele movimento, exatamente. Né? O movimento do cavalo, ele traz muito equilíbrio, ele traz muita propriocepção. Então, ele trabalha não só o físico, como o psicológico. A segurança, ela é no geral, entendeu? Então, assim, foi uma das coisas que até me incentivou a participar dessa associação, para que no futuro, independente de quem esteja lá nas prefeituras, que a gente consiga desenvolver esses projetos, entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu tentei, mas aí eu vi que era uma questão muito política. Então, quando a gente entra numa associação dessa, a gente consegue ali estar difundindo para todos os lados. Eu acredito que vai ser sucesso. Jennifer, você percebe, detecta, há estudos, ciência no sentido de que o cavalo, vamos falar do cavalo propriamente, que ele sente, ele percebe, ele detecta perigos, emoções no entorno dele? Sim,
o cavalo, eu já fiz, né, curso de doma racional, muitos cursos aí, e o cavalo, ele sente o homem, ele sente a presença de coisas boas, coisas ruins, então, assim, eles têm uma sensibilidade tremenda que, ai de nós seres humanos, se a gente pudesse ter ali um pouquinho daquilo ali, né, então, por isso que eu falei, por isso que tem que ser muito respeitado a cavalgada, porque eles são muito mais sensitivos que a gente, entendeu? Então, eles realmente sentem, eles têm todos os sentidos, sensibilidade, eles conseguem prever o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, o cavalo, ele é fantástico, é por isso que o cavalo ele tem que viver mais no meio do homem, então é por isso que nós que somos apaixonados por cavalo, a gente quer introduzir o cavalo na sociedade, lá igual era nos primórdios, para que o homem ele seja muito melhor. Né? A gente teve uns 5 anos atrás, mais ou menos, uma bela homenagem do cinema. Foi um filme do Steven Spielberg, Cavalos de Guerra. Caramba, impressionante. Você já assistiu esse filme? Não. Você precisa assistir. É um filme maravilhoso. Cavalos de Guerra, o título desse filme. Vi também um tempo desse uma matéria com um domador que ele trata o animal diferentemente de outros domadores. Ele não agride, ele não ameaça, e aí dali para frente ele comanda o gestual desse animal, ele treina esses animais, né, para espetáculos, essas coisas todas, cavalgada, exposição. Cara, e é impressionante a filosofia dele no sentido da doma. Doma, aquela doma racional. Achei isso muito bacana. Como é que é a tua relação, Jennifer, com a natureza propriamente dita? Como fisioterapeuta, né, a gente sabe que a gente foi perdendo ao longo do tempo esse contato com a terra, a gente foi perdendo, a gente não pisa mais no chão, a gente está o tempo todo de sapato, a gente está o tempo todo com pneus, né, a gente não tem mais contato. Como é que é a tua relação e o que você indicaria num tratamento? Se eu pudesse, eu viveria no meio do mato. Igual por isso que eu já quis vir para o Pará, porque ele por si só, ele já tem mais essa atração para a natureza, né? Infelizmente, a sociedade, ela está perdendo isso, né? Mas eu sou apaixonada, se eu pudesse estar, é porque a gente tem que trabalhar, mas na minha aposentadoria eu quero estar lá no meio da roça, não quero ir para uma cidade para praia. Daqui a muitos anos, eu duvido que a sua aposentadoria seja para parar. E assim, mas é maravilhoso essa relação aí que a gente tem que ter com a terra, do homem com a terra, ela traz muitos benefícios, né? Então, é um grande tratamento, né? É um grande tratamento. É um grande tratamento. É um grande tratamento. Você sabe o que eu faço de vez em quando? Isso pode parecer piração e muita gente vai dizer assim, isso é besteira. Como eu sou um cara que venho da terra, não apenas biblicamente falando, mas eu venho do interior, né? Venho da roça, então eu tinha muito contato com a natureza. Eu costumo dizer que eu era um menino aquático e aéreo. Ou eu estava dentro d'água ou eu estava em cima de uma árvore, quando era criança. E aí, recentemente, eu descobri esse poder curativo da terra. E aí, o que eu faço? No domingo, geralmente, eu saio de casa, né, pego o carro, vou para um local onde tenha um pedaço de terra ali, um terreno baldio, né, um local ali disponível, e eu ali tiro sandália, tudo, e vou fazer uma caminhada ali em contato com o chão mesmo. Olha, é impressionante como isso dá uma mudada no astral da gente. Dá. Exatamente. Meu filho mesmo, ele vai para... Porque eu fico, não, eu não queria o meu filho numa redoma mesmo, com toda a dificuldade que eu tive para ele tem que ter imunidade, ele tem que criar imunidade, resistência. Gente, vai para a fazenda, vai para a roça, fica descalço, e deixa o bicho picar, porque senão fica aquela coisinha ali, sabe, desprotegida. Então eu deixo, o tratamento entra mesmo no meio do mato, entendeu? Então a gente faz tudo isso. A gente precisaria, inclusive, de menos química, menos remédio, menos sintético, se a gente passasse a tomar mais sol, se a gente passasse a pisar mais no chão, se a gente passasse a apreciar mais a natureza, o belo, o pôr do sol, o entardecer, essa coisa toda. Mas como a gente vai se afastando disso, a gente começa a depender de remédios. Exatamente. Vai envelhecendo e vai precisando disso, mas a gente precisaria menos, né? Tanto que a gente vê aí nossos pais, eu ainda tenho meus sogros que eles vivem na fazenda, né? Eles são de lá, o Deus deles também viveu a vida toda na fazenda. E eu acho que o meu sogro, eu nunca vi ele tomar nenhum medicamento, não. Olha isso. É só aquelas raízes. Não, e quando a gente está doente, quando você chega lá, tudo que você vai... Não, tem essa raiz aqui, tem isso aqui. É tudo natural. E eles têm ainda muito chão pela frente. Que coisa, né? Que coisa boa. Olha, fica a dica, viu? A gente está dando aqui uns insights muito legais. Jennifer,
Bom, como mulher, daqui para frente, eu imagino que a luta vai se arrefecendo um pouco mais, porque elas estão cada vez mais conscientes. Agora mesmo, nestas eleições, a gente vai ver uma participação muito grande delas. Caso as pessoas queiram convidá-la, já que você não quer ser vereadora, não quer ser vice, não quer ser prefeita, não quer ser deputada, não quer ser presidente do Brasil, como é que elas fazem para ter uma palavra, uma palestra, uma orientação, um seminário da Jennifer, que vai ali voluntariamente ou mesmo contratada para passar um pouco dessa garra, dessa vitamina, dessa força que você tem? Não, igual eu falei, pode entrar em contato comigo através do meu telefone, vou deixar aqui, entendeu? Pelas redes sociais, porque, igual eu falei, a minha vontade era sair no meio da rua gritando e dando o meu exemplo de vida e falando tudo que eu vivi até aqui. Entendeu? Porque eu sou, igual eu falei, eu sou apaixonada pela minha história, eu sou apaixonada pelas minhas dores, pelas minhas cicatrizes, porque de tudo isso que eu carrego, né? Então, assim, se eu puder passar para o mundo e dali eu fizer uma diferençazinha igual a diferença que eu fiz na vida do meu filho, né? E que ele fez na minha, e se eu puder fazer na vida de uma pessoa, já tá bom demais. Aliás, acho que é muito importante isso, né? Quando a gente faz a diferença na vida de alguém faz a diferença na vida da gente também. Essa é uma troca. Não é nada daqui para lá ou de lá para cá. É uma simbiose. Quando você age, aquela ação também é boa para você, né? Tem gente que, principalmente político, ele pensa muito lá na frente, né? Ele está sempre fazendo alguma coisa no sentido de obter um resultado. E quando a pessoa não tem esse sentido, o resultado já é imediato. Você adota uma criança e essa criança já te responde. De imediato, ela já está nas tuas mãos, ela já está na tua vida. Exatamente, é igual os animais também fazem isso, né? Então, é incrível. Eu agora aqui, porque essa vida louca nossa aí, desde praticamente 24 horas de trabalho. Mas eu andava no meio da rua, eu pegava um monte de cachorro, levava para casa para cuidar, gato e tudo em Brasília. Eu vi um debate agora lá em Brasília, está no Senado, isso está tramitando, que vai se passar, né, logicamente, vai se incorporar os animais à família humana, que seriam as famílias multiespécies. Eu vi uma polêmica danada em torno disso. Eu, lá em casa, com a minha família, os nossos bichinhos são da família. São filhos. Nós temos, por exemplo, o nome de... os nossos bichinhos lá, ele tem o nosso sobrenome. Né? Tem a Cassie Alves Moreno, né? Tem a Lua, que é a filha da Rafaela, da minha filha, minha neta. Né? E a gente trata como, exatamente. E outra coisa, né? O animal, a manifestação dele é de uma sinceridade impressionante. O animal não finge. Não. Eu acho que as pessoas boas mesmo de coração é aquelas que vivem com os animais e tudo, porque, gente, é tanto amor, é uma troca sem pedir nada, entendeu? Então, assim, eu quando eu vejo uma pessoa não gostar de animal, eu já vou um pouquinho com o pé atrás, eu tenho medo, porque, assim, não vai ser um ser humano de tanta entrega, né, como aqueles que gostam. E, aliás, a gente tem visto, volta e meia, né, uma das coisas boas, maravilhosas da internet é que ela expõe tanto o bom quanto o ruim. E volta e meia, a gente está vendo vídeos aí de agressão, de abandono. Eu não entendo como é que uma pessoa abandona um animal do jeito que a gente vê de vez em quando no vídeo. Nossa. E não é à toa que de vez em quando o animal dá uma resposta. Esses dias está circulando aí na internet, viralizou, um cavalo dando uma dentada num vereador. Você viu? Eu tive que responder lá. Né? A gente, a princípio, achava que era um burro, mas é um cavalo mesmo. O pessoal respondeu para a gente que é um cavalo. Aquele cavalo não fez aquilo à toa, não. Não fez. Eu até fiz comentário, eu falei, ele fez o que muita gente queria fazer, ele fez justiça. Exatamente. Os cavalos, eles sentem muito. Muito, muito, muito. Igual eu falei, os cavalos, eles têm uma sensibilidade para o ser humano de uma forma, assim, inquestionável. Olha aí, fica a dica, viu? É verdade. Jennifer, muito obrigado por você ter vindo, te agradeço muitíssimo. Se tiver algo que a gente gostaria de ter colocado aqui e me passou despercebido, eu não perguntei, fique à vontade. Não, falamos tudo, é igual eu falei assim, vamos falar da nossa história de vida, da nossa vida, e isso daí já é o suficiente, né? Igual eu falei, eu não participo do movimento do feminismo, mas sou extremamente feminista, né? Igual eu falei, não sou nenhuma política, mas sou extremamente politizada, né? E sou comerciante, então eu luto, porque igual veio
Acorda Parauapebas aí, né? Então, assim, a gente tem o tempo inteiro, acorda Parauapebas, acorda mulher, acorda ser humano. Esse movimento de acorda, ele tem que servir para tudo. Tem que servir para tudo. Entendeu? Com a vida, com a sociedade do jeito que ela está, esse acorda, ele é para tudo. Então, assim, gente, vamos acordar mulheres porque, assim, senão amanhã é só mais uma data, entendeu? Então, as coisas vão assim, se a gente não acordar e a gente não lutar e não tiver coragem para falar e para abrir a boca, então esse movimento de acorda, ele é para tudo, né? Então, aqui a gente falou sobre a vida, sobre o pessoal. Eu acho que a gente falou aí em tudo que a gente precisava falar. Vou fazer aquelas perguntinhas de praxe no finalzinho aqui, né? Um tete a tete, mas você fica muito à vontade para alongar, caso você queira explicar o porquê. Deus na sua vida. Ai, gente, é tudo. Eu sou católica, né? E é a minha religião de origem. Deus, ele é tudo na minha vida. Igual eu falo assim, ele é o propósito, ele é o milagre. Eu sou um exemplo vivo da presença de Deus, entendeu? Então, assim, tudo que eu faço, Deus está na frente. Deus, ele está acima de tudo e qualquer coisa na minha vida, na vida da minha família e dos meus. Família. Família, abaixo de Deus é a família, né? Então, assim, não tem como você comparar, igual uma vez eu falei para o Deus Délio, eu falei assim, a família, quando você larga pai e mãe, então hoje a nossa família é eu, ele e o João, né? A família primária, que igual eu falo, foi essa que Deus colocou ali para a gente fazer. Então, a minha família, ela é tudo para mim, né? E claro, aí tem sim a família, que é pai, mãe, os irmãos, mas a família, a gente tem que lutar por ela ali acima de qualquer coisa. Então a família, ela é sua base, ela é seu motivo de luta, ela é seu motivo de guerra, ela é seu motivo de você morrer, de você fazer tudo. Família, ela é a base de tudo. Porque assim, qual o sentido de eu trabalhar, de eu fazer tudo isso que eu estou fazendo se não for pela minha família, né? Se tivesse uma coisa, uma oportunidade, te dessem a caneta para assinar o decreto, o que você faria por Parauapebas, a sua cidade, por adoção? Olha, a primeira coisa que eu mexeria seria a saúde. Eu sempre falo que a única coisa ruim, que a gente paga um preço muito alto por estar em Parauapebas, é a saúde. Se você tiver um estado grave, igual eu tive que ir para fora. Porque pelo meu conhecimento e por tudo, mas se eu tivesse ficado aqui, mesmo com todo o meu conhecimento, eu não estaria viva. Entendeu? Então, assim, o meu decreto seria uma saúde máxima, uma mudança geral. Gente, ontem eu fui naquele hospital ali, é um caos, é um descaso, é um desrespeito. Você chega ali com medo, é como se você fosse bandido. Bandido, as pessoas te tratam como bandido. Eu tentei falar com a assistente social, eu fiquei de 8 horas a 2 horas da tarde, ela não me recebeu. Que deveria ser, inclusive, a primeira pessoa a estar ali. A primeira pessoa está ali, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu mexeria, porque aí também né? Eu sou fisioterapeuta, né? E sou mãe. E uma mãe, ela nunca quer ver um filho sofrer. Eu sempre dei exemplos nos diretores dos hospitais que eu falo, se fosse a sua mulher aqui, se fosse um filho seu, se fosse a sua mãe aqui, eles não veem isso. Então, assim, infelizmente, falta muito amor, falta comprometimento dos profissionais da área, entendeu? Falta entrega e falta, principalmente, verba. A verba ela tem, só que ela não chega lá. Então, a primeira coisa que eu de tudo de Parauapebas, mais do que asfalto, porque aquilo ali, a gente não come mal, a gente está conseguindo transitar na cidade, mas é a saúde. Porque sem saúde a gente não é nada. Entendeu? E é muito fácil, né? Uma pessoa dessa, igual eu, graças a Deus, eu tive a condição de ser transferida para fora. Entendeu? Eu tive essa oportunidade, mas quantos não têm? Não tem o conhecimento que eu tenho, não tem a condição que a gente tem para poder se deslocar e fica à mercê de uma cidade dessa. Quantas pessoas morreram aqui que eram para estar vivas? Eu imagino que nos próximos anos, não muitos longos anos, a gente vai ter aqui, inclusive, sendo construído, estabelecido e colocado à disposição da população algo no sentido da oncologia. Há um levantamento que é grande o número de mulheres acometidas de câncer, algumas em estado grave já em Parauapebas, e isso acendeu a luz vermelha de quem vai lutar por saúde. É claro que a gente tem muitas outras coisas no entorno para ser feito. Muito poucas coisas estão sendo feitas, mas é preciso fazer um investimento volumoso na saúde em Parauapebas. E a saúde tem mais, né, Jennifer? Ela é um atrativo. Se a gente quisesse olhar só por esse lado, a saúde ela é um negócio para qualquer cidade.
vem gente de tudo quanto é lugar para um lugar que se tem a saúde de maneira favorável. Exatamente. E essas pessoas circulam na cidade, elas vão para a farmácia... Você vê elas Barretos, vão né? Barretos. Você vê Teresina. Teresina virou meio que uma referência, né, por conta disso. Você vê Araguaína aqui perto, Imperatriz agora... Imperatriz. Enfim. Assim, então, se você quer ver pelo lado financeiro, invista e você vai ter resultado. Tem resultado. Entendeu? E você vê Goiânia também, Belo Horizonte, o que elas mobilizam financeiramente pela saúde. Entendeu? A mobilização é muito grande, o retorno é muito grande quando se tem investimento. Jennifer Lima, essa mulher que serve Parauapebas literalmente, que alimenta Parauapebas literalmente. Obrigado por você ter vindo. Prazer. Eu que agradeço, que tenha mais oportunidades como essa, porque, igual eu falei, se a gente puder gritar e que se uma coisinha dessa que eu falei serviu para alguém, isso aí já faz todo sentido. Né? Tenho certeza, viu? E a gente vai poder conversar muitas outras vezes. Nós somos vizinhos de negócio aqui, a gente volta e meia, vamos poder conversar aqui, viu? Ótimo. Obrigado, leva um abraço para o Deusdélio, para as suas colaboradoras, para os meninos e meninas que trabalham junto com você. Você é uma máquina, você é um trator, mas sobretudo você é uma mulher. Obrigada.